Olá pessoal, mais um vídeo Mundinho de plantas para vocês. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre uma planta que às vezes muita gente tem em casa e às vezes nem percebe, ou às vezes nasceu ali e você nem precisou plantar, que é o cultivo do mamão. O mamão tem a sua origem na América Central e América do Norte, tendo sido descoberto no México e no Panamá. Posteriormente, a fruta foi levada para a Europa e países da América do Sul. Na atualidade, o Brasil é considerado o maior produtor de mamão do mundo, sendo que as principais plantações estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste, que é onde são consideradas as condições de cultivo ideais, que são as perfeitas para o cultivo do mamão, já que possuem um clima bem quente. Os mamões são consumidos in natura, em saladas e sucos. Antes da maturação, sua casca apresenta um látex, que é tipo um leite, que deve ser retirado antes do consumo. Este látex contém substâncias nocivas, as mucosas sendo usado inclusive culinariamente como amaciante de carnes. Bom, o clima para o cultivo do mamão. O mamoeiro vegeta bem em regiões de grande insolação. O solo mais adequado é o de textura areno-argilosa. Deve-se também evitar os solos muito argilosos e pouco profundos ou localizados em baixada. Bom, um pouco para quem quer fazer a propagação e plantio do mamão em casa. O mamoeiro pode ser propagado por meio de sementes, estacas e enxertia. A propagação por sementes é a mais utilizada. O sistema de plantio comercial é feito em cova, no sulco e em camalhões. Produção de sementes. As plantas escolhidas para a produção de sementes devem ser hermafroditas, ter boa sanidade, baixa altura de inserção das primeiras flores, precocidade, alta produtividade, entre outros aspectos. E a produção de mudas. Você pode produzir as suas plantas em canteiros compostos de recipientes de plástico, que é muito fácil de fazer, bastante gente às vezes faz em casa e tem gente que revende. A irrigação das mudas. Em viveiros cobertos, as irrigações devem ser diárias, contudo sem excesso. Para os viveiros descobertos, irrigar no mínimo 2 vezes por dia. A seleção de muda. Entre 20 a 30 dias após a germinação das sementes, inicia-se a seleção das mudas para o plantio. Devem estar livres de pragas e doenças e com altura de 15 a 20 centímetros. O preparo do solo. Primeiramente, você deve observar as condições de umidade para evitar o processo erosivo. O preparo deve ser efetuado quando a umidade do solo estiver na faixa friável, ou seja, quando ele estiver úmido. E o plantio. Com o solo preparado e o sistema de irrigação também, o mamoeiro pode ser plantado em qualquer época do ano. Isso para quando você tiver a irrigação, aí pode plantar qualquer época do ano. Mas se você não tiver a irrigação, as mudas devem ser levadas para o campo no início das chuvas e plantadas em dias nublados ou chuvosos. Bom, um pouco mais agora sobre a calagem e também a adubação. Para se determinar a necessidade de calagem e optar por um esquema de adubação, é preciso fazer a amostragem do solo para análise química de 3 a 6 meses antes da implantação da cultura. Isso é, no caso, se você for fazer um plantio em larga escala, aí você precisa fazer uma análise bem mais profunda, porque se você só for plantar no fundo de casa mesmo, não precisa analisar muita coisa não, que você vai plantar 1 ou 2 pés, então não vai fazer tanta diferença. A adubação. O mamoeiro responde bem à adubação orgânica e traz como vantagens a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Sempre que possível, utilizar adubos como torta de mamona e cacau, estercos de gado e galinha. A adubação verde pode incrementar a cobertura do solo, protege e melhora a sua estrutura física. A época e localização da adubação. As adubações de cobertura devem ser efetuadas mensalmente ou de 2 em 2 meses. Deve-se ter sempre uma boa umidade do solo. Colocar o adubo em círculo e usar fontes de adubos preferencialmente solúveis e que contenham enxofre. Mas isso também é mais para quem usa em grande escala. Você pode usar a torta de mamona ali, ou compostos mais orgânicos, que já vai ajudar bastante, que às vezes é resto de comida, coisas do tipo. A irrigação. O mamoeiro é uma planta muito exigente em água, tanto no período de crescimento quanto no período de produção, sendo necessário irrigar a cultura em regiões
com déficit hídrico acentuado ou má distribuição de chuvas. Como o mamoeiro é sensível ao encharcamento, deve-se evitar o método de irrigação por inundação. Agora também o controle de plantas daninhas. O controle de plantas daninhas pode ser feito por capinas manuais ou mecanizadas, com o uso de grades ou roçadeiras. Só se recomenda o uso de grades até os 6 primeiros meses. Outra opção é a capina química, que é pela aplicação de herbicidas. Bom, agora uma coisa que acho que vale para todo mundo, que é o controle de doenças. As viroses constituem maior dificuldade à implantação da cultura do mamão. As duas mais importantes são a virose do mosaico de mamoeiro e o vírus da mancha anelar do mamoeiro. Bom, o vírus do mosaico do mamoeiro reduz a produção e prejudica a qualidade do fruto. Os sintomas são amarelecimento e enrugamento das folhas mais novas, clareamento das nervuras, mosaico das folhas e paralisação do crescimento das plantas. E o vírus da mancha anelar apresentam baixa produtividade e os frutos atingidos podem tornar-se imprestáveis para comercialização. Sintomas: amarelecimento das folhas mais novas, clareamento das nervuras, enrugamento e mosaico nas folhas. A redução da lâmina foliar, que é o sintoma conhecido como fio de sapato, aparecimento de estrias oleosas nos pecíolos, entre outros. E também tem a meleira, que é o principal sintoma é a perda por gotejamento do látex ou leite dos frutos. Bom, e medidas de controle que você pode fazer para quando você tem vírus, que são esses ataques de virose. Deve incluir produção de mudas em áreas isoladas para evitar a infecção ainda no viveiro. Vistoria no viveiro ou no pomar 2 a 3 vezes por semana, eliminação de pomares velhos e improdutivos, erradicar e evitar plantio de curcubitáceas, berinjela, quiabo, algodão, couve-flor, pimenta e repolho, que são hospedeiras do vírus do mosaico, além de se fazer a rotação de culturas. Bom, eu também vou falar um pouco aqui com o controle de pragas. E são as pragas principais são o ácaro branco e o ácaro rajado e vermelho. O ácaro branco, conhecido como ácaro tropical ou ácaro de queda do chapéu, as folhas novas ficam reduzidas quase que somente às nervuras, paralisando o crescimento. Ocorre principalmente durante os períodos mais quentes e de umidade mais elevada. O ácaro rajado e vermelho provoca o amarelecimento, necrose e perfurações das folhas, ocorrem nos meses quentes e secos. O controle é feito eliminando-se as folhas velhas e aplicando-se acaricidas. O controle dessas pragas são o plantio de mudas sadias em áreas livres de fitonematóides, não localizar o viveiro junto ou abaixo de lavouras de mamão, sem proteção adequada, proteger o viveiro contra enxurradas com valas profundas ou cordões altos nas suas laterais. Bom, essas foram algumas dicas assim de ácaros e pragas. Vocês podem ver aqui no fruto, o fruto às vezes fica meio feio também do mamão, que às vezes pode ser algum resultado de um ataque de doenças também. Bom, a colheita e pós-colheita. O fruto pode não amadurecer normalmente se colhido muito imaturo. A depender da cultivar o mamão, completa a maturação na planta, 4 a 6 meses após a abertura da flor. Para comercialização e consumo, deve-se colher os frutos quando apresentarem estrias ou faixas com 50% de coloração amarela. Bom pessoal, esse foi mais uma dica de cultivo do mamão, saiu em algumas revistas que eu estava vendo sobre mamão, produção de mamão, então eu resolvi fazer esse vídeo mais para ajudar vocês. Bom, sobre torta de mamona e alguns adubos, eu estou abrindo assim uma lojinha meio que virtual para vocês, para quem tiver às vezes interesse de adquirir algum adubo que às vezes não acha. Estou tentando fazer o preço mais acessível possível, né, para todo mundo. Temos um kit especial assim, para quem gosta de orquídea, também é legal. Então nossa lojinha está em fase de teste, eu estou testando ainda, fazendo os testes. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem dar uma conferida lá. Estou fazendo todas as coisas certinho para não ter problema. Então se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena conferir. Bom, o vídeo Mondinho Plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até mais pessoal.